homicídios. Lições Bíblicas. Jovens. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade eu quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos aqui no canal Rascunho DVD. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo e deixe o seu like aí, tá? Se você quiser deixar seu comentário, fique inteiramente à vontade. Glorifico a Deus pela vida de todos os presentes aqui, tá certo? Muito bem. Quem é Davi? O que fez Davi? Qual era o ministério de Davi? Como Davi lidou com as dificuldades no período da sua liderança? Como ele chegou à liderança? Essas e outras questões responderemos aqui agora no canal Rascunho DVD. Não saia daí, doravante estaremos comentando a lição de número 7, lição da classe dos jovens, que nos trata sobre a liderança, vai tratar sobre a liderança de Davi, certo? Lição que tem como título geral a liderança da Igreja de Cristo. Estamos no quarto trimestre de 2022. Já estamos praticamente chegando ao final, né, desse mês. Falta só 5 lições, né, e com certeza estaremos aprendendo bastante com respeito a essa temática, né? Quando vamos lidar com essa questão de liderança, principalmente de uma pessoa como Davi, nós vamos encontrar alguns fatos discrepantes, né, mas necessário para a nossa compreensão, entendendo que, como diz o salmista no Salmo 89, que o próprio Deus disse: achei a Davi, meu servo, certo? Então, partindo desse pressuposto, dessas prerrogativas de Deus, que o salmista naquele salmo cantava, nós vamos estar trabalhando em cima do texto de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de 1 a 7, que nos diz o texto. Vamos ver o que o texto diz. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado? Quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, para que dentre os seus filhos tenha provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas de tua mão, em tuas mãos, e dizem: vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e unge-me-ás a quem te disser. Faze, pois, Samuel o que dissera ao Senhor. O Senhor e veio a Belém. E então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: de paz vim sacrificar, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, os seus filhos, e convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse: certamente este está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Dentro dessa proposta bíblica nós vamos dar seguimento aqui à nossa lição, né? Lição, como eu já disse, lição de número 7, né? E vamos estar fazendo
Vamos estar tratando sobre a liderança de Davi. Nós temos aqui algumas informações preliminares para passar sobre essa temática, que é de suma importância, né? Já vamos passar aqui. Deixa eu pegar meu pequeno rascunho aqui, que eu fiz para a lição de hoje, né? Quem foi Davi? Nós temos aí a raiz do seu nome, que essa raiz do nome de Davi quer dizer duvidoso. Era o filho mais velho, mais novo, aliás, de Jessé, era da tribo de Judá e é o segundo rei de Israel. Existem 58 referências no Novo Testamento acerca de Davi, né? 58 referências acerca de Davi. Então nós vamos vamos tratar do assunto com propriedade aqui, que o Senhor nos propôs aqui, né? E vamos verificar que Paulo falou de Davi, Jesus falou de Davi, né? E a Bíblia vai diz sempre, Jesus, filho de Davi, Jesus é a geração de Davi. Jesus mesmo disse que era da geração de Davi. Apocalipse 22, versículo 16. Romanos 1, 3, Paulo faz referência chamando Jesus de filho de Davi. Então nós temos ao todo 58 referências no Novo Testamento. Davi era bisneto de Ruth e Boaz, era o mais novo dentre os 8 irmãos, conforme está escrito em 1 Samuel 17, versículo número 12. 1 Samuel 17, verso 12. Nós vamos observar que dentre todos os filhos de Saul ou de Jessé, Samuel ele foi criado como pastor de ovelha. Foi nessa função que ele demonstrou aí coragem, ele demonstrou que estava apto, para a batalha, Ele sofreu inveja dos seus irmãos, E Davi, ele é progenitor da linhagem apologética de Jesus, ou linhagem genealógica, conforme está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17, ok? Ele reinou, foi rei em três períodos, Davi, ele foi separado rei, consagrado aos 13 anos. Aos 17, ele foi chamado, E aos 22, ele assumiu, aos 22 anos e 30, mais ou menos, ele foi aclamado rei, E aos 30 anos ele assumiu aí o reinado, ok? Nós vamos observar que toda essa questão da liderança de Davi traz para nós um aprendizado muito grande, E nós vamos observar todo o fator da chamada e vocação de Davi, Para falar em vocação, eu apresento esse livro aqui, um livro interessante, O comentarista, ele trabalha, Cleus Magalhães Lins César, ele trabalha uma questão bastante independente dentro da etimologia da palavra, interessantíssima, Mas falar um pouquinho da vocação de Davi, Falamos quem foi Davi, Então vamos trabalhar um pouco a tratativa da vocação de Davi. Como eu falei sobre onde ele reinou, ele foi rei em Hebrom, no capítulo de número 3, do capítulo 3 até o capítulo 5 de 2 Samuel. Ele reinou por 7 anos e meio. Ele reinou em Jerusalém. Ele foi rei de Judá também. Ele reinou por 33 anos, no seu período total, entendeu? E, claro que naquela liderança, quando ele assumiu, começou a aparecer alguns inimigos, Ele teve que enfrentar crises ali, E os inimigos dele, ele enfrentou no seu reinado, na sua liderança, foram os filisteus, os cananeus,
os moabitas, os amonitas, os arameus, os edomitas e os amalequitas. Essas criaturas, essas nações foram se levantaram como inimigo de Davi, mas em meio à crise, conforme está escrito no capítulo 8 de 1 Samuel, versículo de 1 a 3, estoura-se uma crise ali. Então Samuel, tendo envelhecido, constituiu seus filhos por juiz em Israel. O primogênito chamava Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho de Deus, pelo caminho do Senhor. Antes se inclinaram para a avareza e aceitaram o suborno, e perverteram o direito. Isso é um perigo muito grande. O Senhor sustenta o líder e ele não precisa, não tem necessidade alguma de suborno, de receber suborno, de fazer acordos espúrios. Então, nós vamos ver que os feitos do reinado de Davi, além de subjugar os seus inimigos, que eu acabei de citar os nomes aqui, ele conquistou a capital de Jebusita, Jerusalém, aquela cidadela ali, onde ele transferiu a capital para lá, e tornou aí a capital de adoração a Deus. Ele resgatou o culto ao Senhor, ele trouxe a arca da casa de Obed-Edom, ele conseguiu devolver a arca para o seu lugar, ou seja, trazer a arca para o seu lugar. Então são conquistas demasiadamente importantes, conquistas totalmente significativas. De onde ele dirigia, quando ele estabeleceu, ele dirigia as divisões ali, que era o reino do sul e o reino do norte, ou seja, Judá e Israel. Ele edificou o palácio, ele fez estradas principais, estabeleceu rotas, restaurou rotas comerciais que foram muito importantes para a economia do Estado de Israel, trouxe prosperidade material ao reino, entendeu? Foi garantido no período de Davi, e sem falar que ele era um homem segundo o coração de Deus, conforme eu já falei no início, que ele foi chamado por Deus. Deus falou que havia achado Davi, Então ele trouxe de volta a Arca da Aliança, ele colocou em Jerusalém o reino de estabelecido o culto, e foi um reino de paz, mas houve rebelião, a rebelião de Absalão, Davi teve problema com o pecado, ele pecou, no capítulo 11 do 2 Samuel, e o pecado trouxe para ele o propósito de Deus. Ele torce, aliás, o pecado torceu o projeto de Deus na vida de Davi, e da sua família. É tanto que quando ele cometeu aquele pecado, que nós sabemos que foi a questão de Urias, a Bíblia diz que a espada do Senhor jamais sairia da sua casa, e foi o que aconteceu. Família drástica, trouxe atos libidinosos que mancharam um pouco da sua biografia, Então o pecado trouxe muitas consequências para a sua família. Absalão, Seba, eles se rebelaram, contra o reinado de Davi, contra a liderança de Davi. Adonias e Salomão, houve derramamento de sangue em toda a família. Foi um negócio assim pavoroso. Então tenhamos cuidado. Então, dentro do contexto histórico e do cenário que Davi foi chamado, nós vamos ver que Deus, ele nos remete a alguns acontecimentos, o chamado de Deus, e passaremos aqui a apontar alguns deles. Por exemplo, um momento de instabilidade espiritual, e quando os juízes trabalham, faz o relato claramente que aquela realidade, através dos altos e baixos da sua disposição, nós podemos ver que aquela disposição de não obedecer a Deus é um momento de instabilidade moral também. Todo o declínio espiritual descendia naturalmente de um acerto, relativismo ético, moral. Então, dessa forma, é comum que o ambiente de baixo fervor espiritual se percebe um alto índice de imoralidade. Então,
Líder espiritual tem que ter o fervor espiritual ativo, tem que estar ativo, tem que estar firme. Caso contrário, vai degringolando, vai caindo, vai declinando, né? Então, é um momento de estabilidade política. Então, ele teve problema de instabilidade espiritual, instabilidade moral, instabilidade política, o fortalecimento do poderio militar das nações vizinhas, os agregados principalmente, a atitude rebelde do povo promoviam uma condição vulnerável, né? E instável em termos de segurança. Aí Davi, podemos perceber que há uma crise na liderança dele. Tendo Samuel envelhecido, né? Ou seja, na liderança de Israel, Deus estabelece Davi como rei ali. Ele constituiu os seus filhos por juízes de Israel. O primogênito se chamava-se Jael e o segundo Abias, né? E foram juízes em Israel. Seus filhos não andaram no caminho do Senhor, né? Então os filhos de Samuel aprenderam com um bom exemplo do pai. Filhos de bons líderes nem sempre alcançam a excelência na liderança, né? A liderança é do pai, nem sempre é do filho, né? Às vezes de se inclinarem para a vontade de Deus, em vez de se inclinarem para a vontade de Deus, se inclinaram para a avareza e para o suborno e perverteram o direito. Então, diante desse quadro, a primeira atitude dos anciões de Israel foi de mudar o modelo da liderança da igreja, do povo. Então os anciões de todo Israel se congregavam, vieram a Samuel a Ramá. Ele disse: vê se já está velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Ou seja, isso quer dizer que todo líder tem um tempo de parar. Todo líder tem um tempo de parar. Então os anciões de Israel disseram, de todo Israel se congregaram e vieram a Ramá e deram conselho a ele: teus filhos não te obedecem mais, constitui, pois, agora um rei sobre nós. Então os anciões vieram pedir: constitui um rei sobre nós, para que governe, contém todas as nações, como tem todas as nações. Todas as nações tinham um rei. Israel estava pendengando, como diz no Nordeste. 1 Reis capítulo 8, versículo 4 e 5, vai ter essa proposta em que os anciões foram pedir que estabelecesse um rei lá. Então o modelo de governo para eles não funcionava mais. Vale aqui destacar que nem sempre a mudança de modelo é a solução para as crises na liderança, né? Então quando Davi assumiu, havia uma crise estabelecida já, né? Em muitos casos, as pessoas que lideram ou não no modelo do governo onde reside o problema, né? É preciso bastante cautela, observação, direção de Deus, propriamente dita, é o ponto principal na hora de tão importante decisão, de tomar as decisões. Nos dias atuais, pentecostais, tradicionais, reformados e outros segmentos religiosos reclamam do modelo quando geralmente o problema está na liderança, né? Não é o modelo, tem que trabalhar a liderança. Todo líder tem que ser um bom administrador, não tenha dúvida, né? Tem que ter uma equipe coesa, tem que ter uma equipe que trabalhe em prol do desenvolvimento daquela administração dentro da igreja, na igreja, por exemplo. A liderança precisa ter mais do que nunca o Espírito Santo de Deus, porque tem coisa que é Deus que decide, é Deus que faz. Então temos que ter esse discernimento, discernir as coisas que Deus estabeleceu, né? Então mudaram o modelo para o governo monárquico, mas os problemas não cessaram. Então o problema não era mudar o modelo, o problema era a eficiência da liderança, né? Então o contexto do povo aqui, que estava pedindo o rei, entendendo que de alguma forma isso estabeleceria status, promoveria certa segurança nacional. Segundo 1 Samuel, capítulo 8, versículo de 1 a 22, né? Conforme as exigências do povo, Saul foi escolhido. Aí o povo continuou voando, perdido, né? 1 Samuel 9, versículo de 1 a 27. Aí um líder em crise, a postura e a atitude e as decisões de Saul sinalizaram um líder instável, em crise, e nesse ponto que vamos observar que é interessante comparar a crise da liderança de Saul com a atual dureza das realidades de alguns líderes que temos por aí, não é? Uma crise espiritual resulta em negligência, né? Que em nossa relação com Deus e a sua palavra, a desobediência à sua vontade, a vontade de Deus. Então o livro tem que estar dentro dessa visão.
Porém, Saul disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? Não é? E Saul começou a fazer essa tratativa a partir do versículo 15, do capítulo 15 de 1 Samuel. Então, tais crises são geralmente percebidas por certas acomodações, por leitura devocional, na oração, na contemplação, no relacionamento íntimo, na amizade com Deus. Então, uma liderança mais apagada com o fazer em detrimento de relacionamentos, de relacionar-se também mais apagada de que poder e posse. Então, precisa ter a liderança mais apegada com o que fazer, em detrimento de relacionar-se com mais apegado com o poder e posse. Precisa ter, porque o líder tem o que fazer. Deus já deu a tarefa. Deus deu o trabalho. Se ele estabeleceu, ele deu o trabalho, deu a ocupação, deu a tarefa. Então não precisa pegar poder, pegar a posses, enfim, em detrimento do ser, por exemplo. Mas pegar as coisas em detrimento das pessoas, né? O líder precisa ser menos apegado ao cargo, em detrimento das tarefas, né? Então tem que ser mais apegado ao povo, né? Porque a liderança tem que ter povo. Se não tiver povo, fica complicado. Mais determinada em sucumbir, a liderança precisa ter determinada a vencer, né? E sucumbir às pressões do povo, em fazer a vontade de Deus. Certamente vencerá e vivenciará e agravará momentos de crise. Então precisa ter cuidado. No nosso Brasil, por exemplo, tem postura de grande fatia da liderança evangélica cristã, nos revela que comparava a esta vontade do Senhor. Ou seja, o Senhor está rasgando alguns reinos evangélicos nos dias atuais. Não demorou muito para os espíritos malignos viessem atormentar Saul. E que Deus guarde a nossa liderança, principalmente da nossa denominação, a liderança geral da igreja, mas precisa tomar um choque de realidade e rever conceitos, rever conceitos, e assim sucessivamente. Por exemplo, no período pandêmico, que passamos 2 anos aí e alguns meses, nós precisávamos de alternativa, de uma releitura de como pastorear, de como liderar, de como fazer. Então tudo isso precisa ser colocado no pacote de um fator administrativo, coeso, lógico, racional, para que possamos aí ter um desenvolvimento de conduta dentro naquela crise ética, moral e ética que eles estavam vivendo. É uma lição para nós hoje, nesse nível que estava desencadeado, uma crise espiritual, os valores pessoais são invertidos, o certo é tido como errado, o errado é tido como certo, os valores culturais, sociais, morais e tipos de família, casamentos, amizades, honestidade, fidelidade, dentre outros, Então são dias que relativizados e banalizados naquele tempo, Aí nós vamos ver que aparece na história Davi, Deus vocaciona Davi, Deus chama Davi, O termo vocação, a visão etimológica, vocação em sua obra, dentro da perspectiva teológica, por exemplo, nós vamos ver que vocação é um termo que vem da leitura neotestamentária, que tem origem grega do verbo kaleo, que é chamar, nomear, convocar, conforme está escrito em Efésios 4:1. Suas variações, substantivo eklesis, que é vocação, chamado, convite, O adjetivo kletos, por exemplo, estamos ensinando até isso na igreja para os irmãos, que é um CFO, curso de formação de obreiro, inclusive está já terminando, onde estamos trabalhando essas questões de um líder eficaz, de uma chamada eficaz, de um diácono bem postado, a começar do cooperador, até chegar ao pastorado, Então, o chamado, convocação, convocado, esse termo aparece em Romanos capítulo 1, verso 16, Esses termos podem ser usados no sentido de vocação precedente da parte de Deus para a salvação ou para serviço. Então, os termos conceituais teológico, o Dr. Leon Dufour, Leon Dr. Dufour César,
ele define como o chamado que Deus dirige ao homem a quem ele escolheu, né? Para o que se destina uma obra especial no seu plano de salvação, no destino do seu povo, na origem da vocação, né? Há, portanto, uma eleição divina, no termo aí, a vontade divina a cumprir. Então a vocação de Davi estava fundamentada na graça de Deus, conforme Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, verso 8 e 9. Então, por sua graça, ele não nos escolhe, por sua graça, Deus não nos escolhe com base nos nossos méritos, mas é por sua graça, não é méritos pessoais, mas fundamentado no seu favor imerecido. Também a vocação de Davi estava escudada na soberania de Deus, na determinação de Deus, no conhecimento de Deus sobre nós. Assim como foi com Davi, assim será conosco. Dentro da sua liderança, Davi retirou dali, se refugiou na caverna de Adulão, 1 Samuel capítulo 1, versículo número 22, 1 Samuel capítulo 22, versículo de 1 a 3. Né? O texto diz que ele se retirou, e quando ouviu os seus irmãos em toda a sua casa, pai, desceram dali para ter com ele, e ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, aliás, o homem endividado, todos os homens amargurados, de espírito, né? E assim sucessivamente. Davi retorna ao território de Judá, mas não muito distante da fronteira de Israel, né? Com a Filistia. Ele se esconde na caverna de Adulão, se esconde de Saul, né? Então a localização na caverna de Adulão, ela não é exata, né? Mas parece ter sido aí algumas milhas de leste de Gate, né? Região da direção de Belém. Então parece que Davi encontrou um esconderijo ali, né? Conforme vamos ver no texto, né? Então nós vamos ver que Davi parece estar sozinho até agora, mas quando ele se esconde na caverna do Adulão, uma porção de gente começa a chegar, esperando se juntar a ele. Então os primeiros a ouvir sobre os seus parentes, né? Primeiro, o líder, o que aprendemos com isso, né? Ele reuniu ali aqueles que se ajuntaram durante a sua estadia, chegaram aproximadamente a 400 homens, né? Conforme vamos ver no capítulo de 1 Samuel, capítulo 22, né? Como líder, Davi nunca menosprezou aqueles que o Senhor lhe havia enviado. Davi atraía homens sem procurá-los. Capítulo 22, versículo de 1 a 3, né? De 1 Samuel, 2 Samuel, melhor. Como líder, Davi tinha uma habilidade necessária para treinar homens que não possuía nenhuma outra capacidade, transformando esses homens em elite militar da sua época, um verdadeiro exército de Deus. Podemos observar. De covarde, Davi fez os valentes poderosos, 2 Samuel capítulo 23, versículo 8. De aflito, Davi fez os soldados valorosos, um exército de Deus, 1 Crônicas capítulo 12, versículo 22. Né? De endividados, Davi fez mais valiosos do que ouro, o menor valia por 10 homens e o maior valia por 1000, capítulo de número 12, versículo 14 de 1 Crônicas. Então, Davi como líder não tinha medo ou receio de colocar ao seu lado o homem que teria aí potenciais maximizados no decorrer do treinamento, né, que ele fazia. Muitos desses valentes seriam melhores do que Davi na arte da guerra. 2 Samuel, capítulo 23, versículo de número 8 a 17. Por exemplo, Joabe matou 800 com uma lança, Eleazar com a mão pegada à espada atacou os filisteus e os feriu. Samar defendeu seu carro de lentilha, seu campo de lentilha, aliás, efetuando grandes combates. Então, todos esses homens passaram pela experiência da caverna de Adulão, ok? Inclusive um sermão muito interessante para obreiros, né? Para reuniões de obreiros, né? E assim sucessivamente. Como líder, Davi tinha admiração e respeito pela vida e serviço fiel dos seus liderados. Ele tinha respeito por isso. Os valentes, por exemplo, ouvia suspiro por água do seu líder,
e haja imediatamente na missão. Não era uma ordem de Davi e nem um pedido, mas era apenas um desejo pela água da fonte de Belém. Todavia, esses homens romperam as barreiras e obstáculos por causa do desejo de servir ao Senhor. Então, podemos observar que seus líderes o amavam, respeitavam, obedeciam, seus liderados o amavam, respeitavam, lhe obedeciam, lhe devotavam total admiração. A lealdade desses homens não eram interesseiras, não estavam atrás de promoções. Hoje é perigoso isso. Só se aproximam de você quando querem sugar ou tirar alguma coisa, ok? Tenha cuidado com bajuladores, porque todos os bajuladores são hipócritas, todos, não se salva um, todos, né? É atitude de fraco, atitude de quem não foi vocacionado. Então se aproxima para tentar tirar proveito de alguma situação. Davi nunca procurou a fidelidade desses homens, né? Davi, todavia, ele extraiu deles a lealdade, o serviço, por meio de sua vocação para com eles, né? Davi publicamente honrou o sacrifício dos valentes, apresentando a Deus com a água que aqueles trouxeram em oferta, entendeu? Será que em nossos dias existem homens valentes a ponto de se arriscar as suas vidas, né? Então Davi, como líder também, ele trouxe inspiração aos seus liderados. Ele era alguém que resplandecia a luz do Senhor e era a lâmpada de Israel, como está escrito. Ele era a lâmpada de Israel. 2 Samuel capítulo 21, versículo 17. Davi já estava velho, seus pais já descansavam no sepulcro, né? Na sepultura. A vida estava passando e os anos sobrevieram. Aí Davi já não é mais o garoto que matava leões, que matava ursos, que ameaçava rebanho. Aqueles ursos que ameaçavam rebanho também não é mais jovem, destemido, como uma funda com 5 pedrinhas, derrubando o gigante. Mas ainda se achava em poder de guerrear, se achava que pode guerrear. É verdade, acaba de enfrentar outro gigante, Isbosete, por exemplo, mas quase morre desta vez, que não fosse pela intervenção de Abissai. Sempre tem alguém para ajudar. Sempre tem alguém para ajudar. Seja um Abissai para o seu líder, seja um Abissai para o seu pastor, tá certo? Por isso seus próprios soldados lhe aconselharam: por favor, rei, fique em casa, não pegues na espada, não apagues a lâmpada em Israel, né? Como a luz flui na mão, na lâmpada, o calor do fogo, o pensamento da mente. Davi era símbolo da providência e da promessa de Deus a Israel, né? Mas mesmo assim, Davi tinha responsabilidade com isso, ele pegava isso. E quando a sua responsabilidade como líder da nação de Israel, ele cita no capítulo 18 de Salmos, né? Quando inicia sua declaração de amor, o grande líder Davi expressa o seu amor, obedecendo a justiça da vida, sua pureza diante de Deus, e ele vai falando, vai citando, né? E assim sucessivamente, né? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe os nossos jovens. A liderança de Davi é um exemplo. Teve muitos problemas, conforme eu já trouxe aqui, mas também foi muito usado por Deus, né? E até porque foi o Deus que o achou. Que Deus abençoe a todos, né? Davi era um matador de gigante, por suas vezes exigia seus liderados também fizessem o mesmo, né? Nós vamos ver Abissai, Sibecai, Reunã, Jona, todos esses mataram gigantes nas guerras dos reis e pelo reino, né? Então precisa ter companheiros fiéis, não puxa-sacos, não bajuladores, não interesseiros, mas fiéis ao trato, fiéis na qualidade, fiéis na responsabilidade que lhes foi entregue. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.